Olá, este é o Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria dedicado aos temas da saúde mental. Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria. Perturbações do sono é o tema do episódio de hoje. Por onde começar? Num país que dorme pouco e mal, segundo os estudos. Para saber mais sobre o tema, conto novamente com a preciosa ajuda de Graça Milheiro, pedopsiquiatra, e Daniel Machado, médico interno de psiquiatria. Vamos começar por si, Dr. Daniel, para tentar perceber que perturbações do sono existem. Estão tipificadas? Quais são as mais frequentes? Sim, há várias perturbações do sono e estão descritas. Portanto, quem consultar os manuais de diagnóstico, por exemplo, que são as referências diagnósticas na psiquiatria e na psiquiatria da infância e adolescência, vai encontrar várias perturbações. Há até índices, portanto, manuais diagnósticos específicos para as perturbações do sono. São múltiplas e com diferentes manifestações. As mais frequentes, porque não teríamos tempo para falar de todas. Sim, vamos às mais frequentes. As mais frequentes são, sem dúvida, a insónia, os atrasos de fase e as perturbações do sono, as apneias de sono, que já estão mais relacionadas, que já tem aqui uma componente até respiratória da pneumologia importante. Mas vamos tentar explicar um bocadinho cada uma delas. Certo. A insónia é uma das perturbações de sono mais frequentes, afeta uma grande parte da população, como disse. Em Portugal dorme-se pouco e mal, há vários fatores para isso, mas a insónia caracteriza-se por uma necessidade de dormir, a pessoa tem vontade e quer e precisa de dormir, mas não consegue. Portanto, o sono que ela eventualmente consegue dormir são poucas horas, ou às vezes nenhumas, ou as poucas horas também podem ser de muito má qualidade de sono. Portanto, um sono muito superficial, com vários despertares durante a noite, muito agitado, e em que há sempre uma sensação de uma noite mal dormida no dia seguinte. Portanto, isto é insónia. Há necessidade, mas a pessoa não consegue dormir. O atraso de fase, a fase aqui refere-se à fase do dia em que a pessoa dorme, a fase de sono. Um atraso de fase acontece quando a pessoa consegue dormir, consegue conciliar o sono, consegue adormecer, mas faz isso com um atraso. Ou seja, por exemplo, a hora mais recomendada, o ideal para a maior parte das pessoas, isto depois que cada pessoa é diferente, não é? Mas a maior parte das pessoas, por exemplo, o ideal é começar a dormir por volta das 10h30, 11h. Num atraso de fase, a pessoa tem uma tendência, que pode ter várias razões, para só adormecer às 3 da manhã e então já não vai acordar às 8, já só vai acordar, por exemplo, às 11 da manhã. Portanto, o sono está lá, mas está atrasado. Vem mais tarde. E a terceira que falei, as apneias de sono, são precisamente isso. Há uma apneia, ou seja, uma interrupção da respiração durante o sono, que, ao acontecer, vão despertar a pessoa para que ela consiga respirar. Ninguém vai sufocar por ter uma apneia enquanto dorme. Isso não acontece porque são coisas biologicamente incompatíveis. A apneia de sono, por exemplo, muito, se calhar mais conhecida da população geral, essa é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, em que há uma obstrução da via aérea durante a noite, muito associada, por exemplo, à obesidade ou a gordura na região cervical, no pescoço, que bloqueia momentaneamente o fluxo de ar aos pulmões. Isso é sinalizado ao cérebro de que não está a receber oxigenação suficiente e então a pessoa vai despertar para poder respirar. Se isto acontecer várias vezes por noite, o sono vai ser interrompido, vai ser fragmentado, vai ser de muito má qualidade, e mesmo que a pessoa não se aperceba destes despertares, há ali micro-despertares, portanto um sono muito mais superficial, a pessoa acorda por instantes, mas nem sequer chega a ter consciência disso. E em todo o caso, nestes casos das apneias, também há um déficit de oxigenação ao cérebro, que também impede que o cérebro consiga restaurar-se durante a noite e descansar e fazer o que tem a fazer durante o sono.
Doutora Graça, nas crianças, o que é que vemos em relação a esta questão do sono? Isto vai depender um bocadinho também da fase de desenvolvimento em que a criança está. No caso de crianças muito pequenas, por exemplo, o que acontece, que é muito frequente acontecer, e é uma coisa autolimitada, mas que é importante falarmos até para esclarecermos os pais, que isto são coisas que preocupam os pais, não é? São os pesadelos, não é? Os pesadelos são o quê? Os pesadelos são sonhos assustadores, né, que a criança tem durante a noite, que normalmente acorda a chorar, a gritar, com uma sensação de aflição muito grande. Aí o que nós temos que perceber é que isso é uma situação autolimitada, não é? E aquilo que os pais podem fazer na altura para ajudar é mesmo acalmar a criança, falar com ela porque ela está acordada, estar com ela um bocadinho, pegar ao colo e depois tentar que ela readormeça, não é? Isto ocorre ali por volta é frequente ali por volta dos 3, 4 anos de idade. Isto acontecer, normalmente está associado aqui, o que é que leva a terem os pesadelos? Normalmente são preocupações que a criança tenha ou até traumas que ela tenha vivenciado, sei lá, um assalto tenha acontecido, um maltrato de alguém, um abuso, não é? Só seja, situações traumáticas que foram vivenciadas e que depois fazem com que ocorram estes pesadelos, não é? Por isso o importante é o quê? Pronto, é readormecer a criança. No outro dia a criança lembra-se do que aconteceu, no caso dos pesadelos. E aí muitas vezes até incentivamos os pais a que possa, com a criança, poder falar um bocadinho sobre o sonho, não é? Assim, às 9 da noite, ela lembra-se de contar o sonho, os mais pequeninos até pedir para desenhar o sonho, não é? E a partir daí podemos até conseguir chegar, não é? Ao motivo, ou seja, a preocupação que vai na cabeça da criança, não é? Isto pode desbloquear aí muitas situações. E esse é então o caso mais frequente, relacionado com o sono da criança? Nestas idades, nos 3, 4 anos. Depois, mais tardiamente, temos os terrores noturnos, que são diferentes, não é? Que é ali mais por volta dos 4 aos 7 anos. Os terrores noturnos são mais assustadores e aqui a grande diferença é que a criança não acorda, não é? Ela tem a sensação de que, os pais têm a sensação de que ela está acordada, porque ela está com os olhos abertos e com um ar muito assustado, parece que está em pânico, não é? Mas não reage, não reconhece os pais, não reage aos estímulos dos pais, não é? Isto é muito aflitivo para os pais, por isso o importante é os pais saberem o que isto é, para saberem que a única coisa que têm que fazer é estar ao lado da criança, não é? Porque ela vai aquilo é uma situação autolimitada, ela vai readormecer e no outro dia não se vai lembrar de nada. Pronto, e é autolimitado, isto vai desaparecendo. Mas, tal como no caso dos pesadelos, pode revelar outro tipo de problemas? Ou sim, não? Pode também ser, também o que está por base nisso também são preocupações, é a mesma a base é a mesma. Sim, a base é a mesma, não é? Sim. Nós não estamos ansiosos só quando estamos acordados, não é? A ansiedade também acontece quando estamos a dormir. Exatamente. E vai ter manifestações. E em relação às consequências de noites mal dormidas, nos adultos, por exemplo, Dr. Daniel? Há consequências imediatas, não é? Uma noite mal dormida, no dia seguinte vai haver mais dificuldades de concentração, mais dificuldades de memória, pequenas desatenções, propensão para acidentes. Por exemplo, no caso das apneias de sono, há uma sonolência diurna excessiva em que as pessoas adormecem a fazer, sobretudo quando estão a fazer tarefas mais monótonas, uma delas perigosa, que é conduzir. Adormecem a conduzir ou adormecem a manobrar máquinas, por exemplo. É claro que estes problemas de dormir mal vão se acumulando. Várias noites de insónia, por exemplo. Vai começar a haver uma certa irritabilidade. Há uma dificuldade maior em conseguir relaxar e acalmar as emoções e controlar as emoções. As pessoas tornam-se mais impulsivas, refletem menos sobre as coisas. Lá está, têm alguma dificuldade em se concentrar e muitas vezes o que acontece é que há uma sensação ilusória de que eu durmo mal, ou durmo pouco, mas até parece que fico com mais energia, faço as coisas mais depressa. Mas depois, se for a avaliar, depois de uma noite bem dormida, se for a avaliar o que fez, pode ter cometido vários erros, nem que seja só porque se precipitou a tomar decisões. Aliás, uma coisa que não é nada aconselhável a quem dorme mal é tomar decisões importantes de vida enquanto dormir mal, porque pode estar
a não conseguir ver a questão no seu pleno porque tem dormido mal. Os problemas e as dificuldades ganham outra dimensão? Para quem Sim, dorme mal? sim, a tolerância para as dificuldades é menor, portanto os problemas podem parecer muito mais complexos de resolver do que às vezes são. E depois, mais uma vez, isto está sempre tudo interligado, não é? Podem começar a aparecer comorbilidades associadas, nomeadamente a ansiedade, em casos já graves, mais prolongados, de insónia ou até de apneia, casos mais depressivos, que podem depois, enfim, configurar uma depressão propriamente dita, ou pelo menos uma síndrome depressiva, alguns sintomas de depressão, que depois precisam também de tratamento. E depois também há distúrbios alimentares associados, as pessoas que dormem mal ou pouco, que têm insónia, seja por que motivo for, têm uma apetência quase impulsiva para procurar alimentos muito calóricos, porque o cérebro precisa de muito mais energia, então vai procurar tudo o que é delicioso, não é? Com muito açúcar e muita gordura, para além de os problemas cardiovasculares graves que estão associados às noites mal dormidas. Doutora Graça, nas crianças, que efeitos têm estas noites mal dormidas sistemáticas? Isto não varia muito do adulto, não é? Crianças que tenham sonos perturbados, não é? Insónias ou outro tipo de perturbação de sono, vão ter mais dificuldades de concentração em contexto de sala de aula, mais dificuldades de memorização, não é? Isto vai depois ter impacto em termos da aprendizagem escolar, não é? Vão ter também mais irritabilidade, não é? As birras, não é? Em birras em crianças pequeninas muitas vezes estão associadas a noites mal dormidas, não é? Mais irritáveis, problemas de ansiedade e como o Dr. Daniel estava a dizer, isto também está associado muitas vezes a obesidades, não é? Pelas questões que foram aqui referenciadas, não é? Muitas crianças obesas, não é? Vamos a ver, têm ali uma perturbação do sono, não é? E isto pode ser uma das causas desta obesidade. E depois a obesidade também não vai ajudar nada a dormir bem. Exatamente, não é? é tudo um ciclo vicioso. E como é que se tratam estas questões? Eu diria que a maior parte dos casos, tirando... Vou pôr aqui de parte as apneias de sono, porque precisam depois de uma avaliação até por parte da pneumologia e de outras especialidades médicas, porque podem, enfim, é um problema de sono que pode vir de outras questões de saúde. No caso das insónias e dos atrasos de fase, que são muito, muito, muito comuns, a maior parte dos casos o que é preciso é uma boa intervenção a nível da educação para a higiene do sono. O que é a higiene do sono? São hábitos e rotinas de vida diários que a pessoa deve adotar e coisas que deve evitar para conseguir um sono de maior qualidade. A maior parte dos casos de insónia vem por maus hábitos de sono. Por exemplo, algo que é muito cultural em Portugal é tomar café à tarde, ou à hora de jantar, ou antes do jantar, ou beber álcool à noite, ou fumar, por exemplo, depois do jantar, ou um hábito que agora é uma epidemia, os telemóveis, exatamente, e os ecrãs, na verdade qualquer tipo de ecrã, mas os telemóveis estão muito mais presentes, não é? Antes de ir imediatamente antes de ir para a cama, sim, ou levar coisas para a cama, trabalho, coisas estimulantes, como é óbvio, trabalho, ecrãs, pronto, discussões, mas os ecrãs de facto são aqui um problema. Portanto, há aqui vários hábitos que as pessoas vão adquirindo e que prejudicam bastante o sono. Depois é preciso fazer uma reeducação de rotinas e desses hábitos para que o sono melhore. Não havendo uma melhoria com essas estratégias, aí pronto, podemos recorrer à ajuda da medicação, que é sempre um recurso que mesmo os médicos, os psiquiatras, gostariam de ter de evitar, porque quando é necessário e os medicamentos existem para isso, mas deve ser feito sempre um trabalho de rotinas, porque não adianta estar a dar medicação para dormir se a pessoa vai beber café, fumar e ir com o telemóvel para a cama na mesma.
Portanto, Quantas horas deve um adulto dormir por noite? Embora o número de horas de cada adulto seja diferente, o recomendável, porque a média, portanto a maior parte das pessoas o que precisa na vida adulta é de 8 horas de sono por dia. Idealmente 8 horas de sono contínuo por dia. Há uma margem de tolerância, digamos, que pode descer até às 7 horas ou subir até às 9. Portanto, mais do que isso já é uma hipersonolência, pode já não ser desejável, e menos do que 7 também não é desejável de todo. A maior parte das pessoas vai estar dentro desse intervalo, naquilo que necessita. O que acontece é que muitas vezes as pessoas dormem muito menos do que aquilo que necessitam. Qual é a média neste momento? É difícil falar em médias, até porque as pessoas têm muitas vezes uma má noção daquilo que realmente dormem. Mas lembro-me de ver um estudo relativamente recente que em Portugal é dos países onde se dorme pior e menos na União Europeia, e estamos a falar de muitas vezes 6 horas de sono por noite ou menos, o que é bastante pouco. Doutora Graça, nas crianças, quantas horas devem dormir por noite? Ali a idade das crianças, ali dos 6 aos 14, aquilo que está recomendado é dormirem entre 9 a 11 horas por noite. Os adolescentes, 8 a 10 horas por noite, é o que está assim recomendado. Pois há alguma variabilidade, mas é o que está recomendado. E quando não conseguem dormir e vão à sua consulta, o que é que recomenda? O que é que faz? Pronto, aqui muitas das coisas, o Dr. Daniel já falou, que o fundamental é a questão da higiene do sono, não é? A higiene do sono foi aquilo que tivemos aqui a falar, que é algumas estratégias que podem ter para melhorar a qualidade do sono, não é? Aquilo que mais me aparece na minha consulta, em termos práticos, é a questão dos ecrãs, não é? Porque os jovens, hoje em dia, vão com o telemóvel para a cama, dormem com o telemóvel, dormem... Os jovens e os adultos. Sim, os adultos também dormem a falar ao telemóvel com os namorados, pronto. Isto é muito difícil e os pais trazem-nos frequentemente isto à consulta, não é? Que é, ele está no telemóvel até às tantas, não é? E isto acontece-me diariamente nas minhas consultas e eu vou fazer uma cassete qualquer dia. É mais fácil. É mais fácil. Não é? Porque aqui o que é que nós temos de trabalhar? É a assertividade dos pais. Aqui nós temos uma vez mais, de fazer uma psicoeducação, de ensinar os pais o prejudicial, o que é que isto pode condicionar, quais são os prejuízos para o jovem de ter um sono perturbado, não é? E a questão de que são os pais que têm que impor regras e limites, não é? São eles, não é? Não sou eu que vou à casa deles e tem que haver que regras têm que ser, obviamente, nos adolescentes. As regras têm que ser negociadas, não é? Não podemos ser se calhar tão assertivos como numa criança pequena, mas tem que ser negociado, não é? Ou seja, a criança pode querer estar com o telemóvel o pai diz que é até às 9 da noite e a criança quer até à meia-noite, então vamos fazer até às 10. Pronto. Mas isso ficar acordado, e a partir do momento em que isso está acordado, tem que ser feito, não é? Tem que ser cumprido. Tem que ser feito, não é? E depois eles são muito habilidosos, não é? Vão buscar aqui e acolá, e temos muitas vezes eu digo muitas vezes, olha, leva o telemóvel para o seu quarto, não é? Porque isto é importante, estas questões de telemóvel são muito importantes. Outra questão daqui do sono, que eu acho que é importante e que não foi falada ainda, porque o Daniel já falaste muitas coisas importantes, eu não vou estar aqui assim a repetir, mas é, por exemplo, que isso tem mais a ver com a minha faixa etária, não é? É a questão do adormecer sozinho, não é? Eu tenho imensos, e questiono isso frequentemente nas consultas, não é? Se a criança dorme sozinha. E o que é que lhe dizem? Uma percentagem muito grande, eu arriscava a dizer 40% dos miúdos dormem com os pais, não é? Dormem com os pais? Dormem com os pais, sim. Ou seja, não adquiriram, não é, em idades precoces, esta capacidade de adormecer sozinho, que é uma capacidade extremamente importante para quê? Para a criança se sentir segura, autónoma, para o processo de separação e individuação com os pais, não é? Isto vai também ter influências depois no sono a longo prazo, não é? Sim. Isto é uma questão que deve ser muito, e até acho que deve ser trabalhado muito, os pediatras trabalharem isto nas primeiras consultas de rotina da pediatria, nesta questão do sono, porque ainda há muito a dificuldade. Tem que se aprender e tem que saber dormir. O sono não acontece só por ausência de atividade, que muitas vezes se pensa, não é? Quando deixo de ter coisas para fazer, automaticamente durmo, e não é. Tem que se aprender a dormir também. Claro. E depois, na idade adulta, este tipo de situações que a doutora Graça estava a relatar, como é que se revelam?
não conseguir dormir sozinho? Em criança, em adulto, o que é que acontece? Passa naturalmente ou traz outro tipo de problemas? Por vezes sim, outras vezes não. Depois a pessoa vai ter dificuldade. Nós precisamos de um contexto, cada um de nós, de um contexto especial para conseguir dormir. Se esse contexto não estiver satisfeito, portanto, não há ali uma companhia, não há ali, a pessoa sente-se sozinha ou até desenvolveu, acontece mais vezes do que aquilo que se pensa, algum receio do escuro ou da noite, ou de posso adormecer e posso não acordar. Se houver isso, claro que vai haver muita dificuldade em adormecer e em dormir bem, porque o contexto não está montado para que a pessoa consiga dormir dentro daquilo a que está habituada. O sono é muito, muito, muito dependente, é um comportamento dependente de hábitos, muito dependente de hábitos. Sim. Ficaríamos aqui eternamente a falar do sono, mas temos que terminar este Mentes Inquietas. Agradeço aos meus 2 convidados, Graça Milheiro e Daniel Machado. Este podcast do Região de Leiria está disponível no site do jornal, mas também nas principais plataformas. Pode sempre voltar a ouvir ou recomendar a alguém. Obrigada por nos seguir. Até breve.